Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar hum, numa fábula moderna, mas com lições muito práticas para o nosso dia-a-dia profissional. É uma história adaptada do livro Mantenha-se Vivo na Cabeça dos Clientes, de Edson Zogby, e chama-se, sugestivamente, Ninguém Quer Pagar o Pato. O nosso plano é analisar esta narrativa, ver o que nos diz sobre foco, sobre especialização e sobre como nos posicionamos na carreira. Parece simples, não é? Mas tem ali umas camadas interessantes. Vamos a isso. A história arranca no Reino da Floresta. Um cenário com um mercado aparentemente funcional já estabelecido. Exatamente. Um ecossistema comercial, vá, onde os animais tinham os seus negócios. O texto até dá exemplos, não é? Uma galinha vendia ovos brancos, Sim, outra vendia ovos rosados, já havia ali concorrência. e transportes também. O cavalo, o camelo, cada um com as suas particularidades. Parecia um mercado pronto, equilibrado. Certo. E nesse cenário, que já tinha os seus intervenientes, aparece uma novidade. Surge a empresa do pato. E a promessa era, bem, ambiciosa. Entregas por terra, água e ar. Uhum. A ideia era que, como o pato sabia andar, nadar e voar, podia fazer tudo. Era o faz-tudo das entregas, basicamente. Uma proposta assim, Muito abrangente, não é? e que, claro, no início causou bastante agitação. Toda a gente queria experimentar. Naturalmente. Era a novidade, a solução única. E o pato, claro, ficou felicíssimo com essa popularidade inicial. Parecia que tinha encontrado a chave do sucesso. Pois, só que, como muitas vezes acontece, uma coisa é prometer, outra é entregar. E é aqui que a história começa a ficar mais relevante para nós. O pato, na verdade, era medíocre em tudo. Sim, O texto até descreve de forma quase divertida. Andava meio desajeitado, a nadar era lento, e a voar, bem, era um desastre. A descolagem, a aterragem. uhum, complicado. E não era só a performance em si, os clientes também ficavam confusos. Ah, claro. Qual era a melhor via? Mande por terra? Por água? Pelo ar? É que a falta de especialização do pato criava incerteza. Era ineficiente, no fundo. Ou seja, aquilo que parecia ser a grande força, a versatilidade, tornou-se o problema principal. Exatamente. Era o seu calcanhar de Aquiles. Não havia um ponto forte, óbvio. O que nos leva, inevitavelmente, ao que aconteceu a seguir. A empresa do pato hum, não durou. Não, não conseguiu aguentar-se. O mercado acabou por se ajustar, mas, pronto, não a favor do pato. Surgiram outros. Exatamente. Apareceram os concorrentes hiper-especializados. O gato, que era excelente nas entregas por terra, ágil e eficiente. Certo. Depois, a águia, imbatível nos seus para as entregas aéreas. E o golfinho, claro, dominava as entregas na água. E o pato? Para o pato, tornou-se impossível competir. Quer dizer, a mediocridade dele em tudo não tinha hipótese contra a excelência focada de cada um destes especialistas. Esta queda do pato, então, o centro da lição, não é? Como é que isto se aplica ao nosso mundo profissional hoje? Olha, a mensagem principal parece-me bastante clara. Tentar ser bom em tudo, geralmente significa não ser realmente excelente em nada. Profissionalmente, a dispersão é inimiga do reconhecimento. E do valor. A fábula defende muito a ideia de escolher uma área, um nicho, e focar-se em ser muito bom naquilo. É mesmo uma questão de posicionamento. Faz todo o sentido. Quer dizer, quem nos contrata ou quem compra um serviço precisa de perceber rapidamente: ok, o que é que esta pessoa ou esta empresa faz mesmo bem? Se a imagem for confusa, como a do pato, faz um bocadinho de tudo, o valor percebido cai a pique, não é? Exatamente. E essa falta de clareza, essa falta de foco, leva a um fenómeno perigoso que se chama comoditização. Uhum. Ou seja, o profissional ou o serviço torna-se indiferenciado, igual a tantos outros. E quando isso acontece, o que é que decide a escolha? O preço. O mais barato. Claro, é como escolher arroz no supermercado. Assume-se que é tudo mais ou menos igual, leva-se o mais barato. E isso, claro, no mundo profissional, leva a baixos rendimentos, pouca valorização. Pensa num consultor que diz que faz consultoria geral versus um que é especialista reconhecido, sei lá, em otimização logística para a indústria farmacêutica. O segundo consegue cobrar muito mais, não é? Pois claro. Então, a recomendação que sai daqui parece ser: procure ser um especialista. Mas
isso não tem riscos também, e focarmos demasiado? E já agora, como é que se escolhe essa especialização? São ótimas perguntas. Sim, claro que a especialização tem riscos. O mercado muda, não é? A tecnologia pode tornar uma especialidade obsoleta ou um foco muito, muito estreito pode fechar portas em outras áreas. No entanto, a alternativa ser o pato, medíocre em tudo, parece ser ainda mais arriscada a longo prazo. Hum. Talvez a resposta não seja nem um extremo nem o outro. Talvez seja mais aquele conceito do profissional em forma de T. Ah, já ouvi falar disso. Explica lá melhor. É a ideia de ter uma especialização muito profunda, essa seria a barra vertical do T, mas que é complementada por um conhecimento mais amplo, mais geral noutras áreas relacionadas, a barra horizontal. Uhum, percebo. Isso permite não só ser um especialista, mas também colaborar com outros, adaptar-se, ter uma visão mais abrangente. Mantém a força do foco, mas com flexibilidade. Parece um equilíbrio interessante. Sim, mantém-se a força da especialização, mas com uma base que dá alguma segurança e visão de conjunto. Exato. E sobre como escolher essa especialização, não há propriamente uma fórmula mágica. O ideal é que seja uma mistura, uma confluência entre aquilo que a pessoa gosta genuinamente de fazer, os seus interesses, Sim. aquilo em que já tem alguma aptidão ou experiência e, claro, o que o mercado precisa e valoriza. Não adianta ser o maior especialista do mundo em algo que ninguém quer saber. Pois, tem de haver procura. Tem. É um processo contínuo de aprender, experimentar, ajustar e, muito importante, comunicar essa especialização de forma clara, consistente. Falamos muito da perspectiva do profissional, o que fazer para não ser o pato manhã. Mas e o outro lado? As empresas, os recrutadores, os gestores. Será que o sistema, às vezes, não acaba por procurar precisamente estes patos? Essa é uma reflexão muito, muito pertinente e que muitas vezes esquecemos. A história foca-se no pato que falhou, não é? Mas podemos perguntar por que é que ele teve tanto sucesso inicial? Boa pergunta. Talvez porque, à primeira vista, a ideia de ter um único fornecedor ou um único colaborador que resolve tudo parece eficiente, parece económico. Uhum. E sim, há situações em que as organizações, se calhar por falta de clareza estratégica, ou por pressão para cortar custos, ou porque as funções estão mal definidas, acabam por procurar perfis mais generalistas, para desenrascar em várias frentes. Uma espécie de pensamento a curto prazo, talvez. Contratar um pato parece mais barato do que contratar separadamente um gato, uma águia e um golfinho. Pode parecer, no início, mas a médio e longo prazo, a ineficiência, a falta de qualidade, os erros que vêm da falta de expertise, isso pode custar muito, muito mais caro à organização. O que é interessante aqui é pensar como as próprias empresas, as estruturas, os processos de recrutamento podem estar, sem querer, a perpetuar esta síndrome do pato. Como assim? Será que se valoriza mais a capacidade de fazer um bocadinho de tudo do que a excelência focada? Será que se tenta preencher vagas à pressa, com perfis vagos, em vez de definir bem as competências especializadas que são mesmo necessárias? Isso coloca a responsabilidade de não só no indivíduo, para se especializar, mas também nas organizações, não é? Têm de criar condições para que essa especialização seja reconhecida e valorizada. Como é que se faz isso? Olha, passa por várias coisas. Definir melhor os papéis e as responsabilidades de cada um, investir em formação que aprofunde conhecimentos específicos, criar planos de carreira que recompensem o domínio numa área, a mestria, Certo. ter avaliações de desempenho que olhem para além daquela versatilidade superficial e é também uma questão de cultura organizacional. Valorizar o conhecimento profundo e a colaboração entre diferentes especialistas, em vez de esperar que uma pessoa sozinha resolva tudo. É perceber que ter uma equipa com um gato, uma águia e um golfinho, bem coordenados, é muito mais poderoso do que ter 3 patos a tentar fazer o mesmo. Portanto, a lição do pato, no fundo, expande-se. Não é só um aviso para nós, individualmente enquanto profissionais, Não. mas é também um alerta para as organizações sobre como gerem talento, como definem o que precisam. A procura pela excelência tem de ser dos dois lados. Sem dúvida. O profissional deve tentar ser o melhor possível na sua área e a organização deve procurar ativamente esses focos de excelência.
e potenciá-los, em vez de se contentar com uma mediocridade que parece conveniente no momento. Afinal, como a história sugere, ninguém quer pagar o preço da ineficiência e da falta de qualidade, nem o cliente final, nem a própria organização. Bem, recapitulando o essencial disto tudo, esta fábula do pato, que parece tão simples, é uma metáfora mesmo poderosa sobre a importância da especialização, da estratégia de nos focarmos. Tentar fazer tudo, muitas vezes, é diluir o nosso próprio valor. É tornarmos-nos irrelevantes quando aparecem concorrentes que são realmente bons naquilo que fazem. Exato. E lembrar que essa especialização não é um ponto final. É um processo dinâmico, tendo de se alinhar com o que gostamos, com o que sabemos fazer e com o que o mercado precisa. E talvez o ideal seja mesmo essa ideia do profissional em T, que combina profundidade com alguma amplitude. Profundidade e flexibilidade. Exatamente. E para fechar, talvez uma última reflexão que me ocorre. A história passa-se num reino da floresta, que é um ecossistema, certo? Certo. Talvez a maior lição seja sobre a saúde desse ecossistema profissional. Um ecossistema saudável não é aquele que tenta que todos sejam iguais, o modelo pato. Pelo contrário, é aquele que permite e celebra a diversidade de especializações, os gatos, as águias, os golfinhos, e que percebe que é da ligação entre estas várias excelências focadas que nasce a força e a resiliência do todo. A questão que fica talvez é: como é que nós, coletivamente, podemos construir ecossistemas profissionais que favoreçam mais águias e menos patos? Fica no ar.